publicou um livro muito importante sobre isso, está em todos os podcasts. E ela conversando com o Dr. Jacques Vallée, que é um dos grandes especialistas em ufologia, até o Rony gosta desse assunto, ele chega para ela e fala, ó, para você entender sobre esse assunto, você tem que ler este livro. E ele pega na Monumental biblioteca dele o livrinho The History of the Devil, a história do diabo, e entrega para ela. Nossa. Já mostrando o vínculo entre alienígenas e questões de ocultismo, né? Então, o vice-presidente falou, né, que essa questão é espiritual. A representante, né, que é a deputada federal americana, que é a Ana Paulina Luna, quando saiu aquele vídeo, depois que a gente vai mostrar, né, como se fosse um OVNI no formato, parecia uma estrela, ela publicou nas suas redes sociais o que a Bíblia fala sobre os querubins cheios de olhos em volta de si e as rodas, as ofanim, né, que é o nome hebraico, que Ezequiel fala. Então, ela já dando a entender que isso que está aparecendo ali nos vídeos liberados pelo documento americano é o que a Bíblia já falava. Porque a descrição dos anjos na Bíblia são várias asas, vários olhos, né? Exato, são vários modelos diferentes, né? Várias espécies diferentes. Então, eu creio, Vilela, que em breve algo muito estranho vai acontecer, ainda que seja fake, mas haverá manifestações impressionantes aí acontecendo. Inclusive, existem já muitos líderes católicos que estão preparando a população católica para uma revelação dessa, e teve uma informação que gerou muita repercussão lá nos Estados Unidos, de que 7 pastores, líderes de grandes igrejas nos Estados Unidos, foram convidados para participar de uma reunião com o deputado federal. O deputado federal falou para eles: preparem as suas ovelhas, as suas igrejas, porque as informações estão chegando e se você não fizer uma preparação antes, o povo vai ficar escandalizado. Eu quero colocar então vocês dois para conversar. O Rony, vai ficar os dois na mesma tela para vocês trocarem ideia. Mas antes, Rony, você já deve ter visto, claro, essa imagem. E o que vocês acham dessa imagem aí? É parada ou está em movimento essa daí que a gente tem? Essa parada? Isso foi o que, Rony e Daniel? Tem acho que eu mandei um vídeo, né? Se eu não me engano, aí tem um vídeo também dela em movimento também. Tem um vídeo não sei se o pessoal também consegue colocar aí. Tá. E os dois, o que vocês acham sobre esse vídeo aí? Então, isso aí são imagens, né? Tá lá, Rony. Pode falar, Rony. Fica essa, né? Olha, ele faz um... O movimento é muito estranho. Isso foi um dos vídeos, né, liberados, preto e branco. Eles estão liberando primeiro as preto e branco, que são imagens em infravermelho, são imagens térmicas. O que a gente está vendo aí basicamente é temperatura, né? Em determinadas imagens o branco, nessa daí, por exemplo, o branco seria quente, o preto seria frio, né? Onde estaria a parte da propulsão, dos motores, enfim, se fosse algo mais físico, né, seria dessa forma. Então, os formatos são bem estranhos, não são compatíveis com nenhum drone, nem nada conhecido, nenhuma aeronave, né? Esse parece mais orgânico, né? Parece Exato. Que pulsa, parece que vibra. Inclusive, é uma das classes de fenômenos que vão ser revelados nos próximos documentos, de acordo com os denunciantes, são os fenômenos orgânicos. Fenômenos que parecem, por exemplo, com águas vivas, parecem cérebros vivos, fenômenos que pulsam, são biológicos. Então é como se tivesse um fenômeno que é uma nave, mas ao mesmo tempo essa nave é uma coisa viva. Isso é o que vai vir pela frente aí. Aquela estrela, se puder colocar de novo aí aquele vídeo da estrela, também mesmo esquema, né? São imagens também térmicas, infravermelho. Vamos lá, onde você teria ali... O vídeo da estrela, então. Onde foi capturada essa da estrela, você sabe, Rony? Isso foi no Oriente Médio, 2013. A maioria dos vídeos é no Oriente Médio, que é uma zona quente de guerra. Os OVNIs estão sempre nessas zonas, né, de guerra, de coisa nuclear, eles estão sempre interessados nisso aí. E aí o governo não fala ali, porque esse vídeo preto e branco pode ser o preto quente ou o branco quente, depende do modo de imagem que você está vendo aí. Eles não falam, tá vendo? Tudo tarja preta. Mas o fato que a gente sabe é que todos esses vídeos foram analisados pelo Pentágono e nenhum deles o Pentágono conseguiu explicar o que é. Já teve muita gente ali, aquele analista de sofá que foi falar, não, isso aí é um flare, que é um dispositivo de iluminação militar. Mas o flare é diferente. O flare é diferente. O flare é aquele efeito que dá com a lente da câmera relacionado à luz, né? Mas não fica tão nítido assim, né? E assim, esse objeto é uma imagem térmica, uma imagem de câmera militar, não é qualquer imagem de uma câmera caseira, tem uma série de dispositivos, de artefatos que são gerados, enfim. Então, esses são objetos de fato não conhecidos, não explicáveis, tudo isso foi liberado, esses vídeos, alguns deles são apenas pontinhos pequenos longe, todos que foram liberados são vídeos em que eles não conseguiram explicar e não conseguiram
a analisar o que seriam esses fenômenos que estão aparecendo lá nessas imagens, né? E como eu falei, todos no começo, os primeiros vídeos vão ser imagens, fenômenos no infravermelho, são vídeos que o pessoal não consegue meio que discernir, são em baixa resolução, porque a imagem térmica infravermelha é de baixa resolução, as tecnologias são mais baixas do que as imagens normais, e o cidadão comum não consegue ver direito o que tem ali por trás e tal. E aí acontece o que nas próximas liberações de pacote, nas próximas releases aí que vão estar no governo, espera-se que as imagens visíveis, né, as imagens em espectro visível, que são aquelas que a gente conhece, câmeras normais, comecem a aparecer. Há uma imagem, de acordo com o jornalista Ross Coulter, de um dos denunciantes falou, que deve ser liberada nos últimos releases, que é, por exemplo, uma aeronave B-52, um OVNI encosta nessa aeronave B-52 e está tão perto que você consegue ver os seres através dessa janela, do que seria a janela, os tripulantes através dessa janela, né? Então, é o nível que a gente espera chegar. A deputada Ana Luna, que o Daniel Lopes confirmou aí, que é a chefe aí, que está dirigindo, a líder de uma força-tarefa chamada Força-Tarefa de Segredos Federais, Ana Luna, ela já pediu a liberação de 46 vídeos, que são vídeos mais impressionantes que esses, são vídeos, por exemplo, de naves que estão entrando e saindo dos oceanos o tempo todo, no Oriente Médio e outras partes do mundo, e 8 desses vídeos vão sair amanhã em um documentário vazados do documentarista Jeremy Corbell, e planeja-se que até o final da semana aconteça o que chamam de Release 2, né? O pacote 2, onde esses 46 vídeos seriam liberados. Então, não sabemos se vai ser sexta-feira, como foi nessa, né? E é interessante a escolha também, né, Daniel, do dia, né, de liberar na sexta. Por que não liberar numa segunda? Acho que quando você libera sexta, você não tem aquela reverberação na mídia como você tem quando libera na segunda-feira. Você tem um final de semana ali, um buraco no meio para dar um descanso, né? Pra galera e é interessante ficar também essa escolha do refletindo. dia. Ô, Rony, desculpa aí, Vila, Será posso que fazer uma perguntinha? Pode, mas tem a ver com o mercado também, liberar na sexta, como as resoluções de guerra? Ou você acha que não tem a ver? Não sei, eu acho que nesse caso, pela quantidade do que foi liberado e pela qualidade do material, não teria um impacto no mercado, teria que ser algo mais contundente. Tá. E as guerras começam depois que fecha a bolsa, né? Eu acho que esses documentos foram liberados na sexta pela manhã. Tá. Então, se fosse afetar a bolsa, afetaria, porque a bolsa estava aberta ainda. Entendi. Mas eu queria, de curiosidade aqui, né? Sabendo que o Rony é um cara da ciência, encara tudo com uma ótica científica, apesar da pesquisa também da questão do ocultismo envolvido na ufologia. Mas eu queria saber a sua opinião, Rony. Esse vídeo da estrela aí, na sua opinião, pessoal, baseado nas suas pesquisas, nas suas convicções, você acha que é o que aquilo ali? Eu acho que só tem duas possibilidades, assim, de ser. Uma é o flare. Um flare seria esse tipo. Não é o flare que o Vilela tinha comentado. Tem dois tipos de flare. Um é um flare que é o reflexo. Você, por exemplo, filma o sol vai bater na lente da imagem e vai causar um objeto secundário ali, que é um reflexo. É um lens flare que a gente chama. O outro objeto seria um flare, que é um dispositivo iluminativo. Uma granada que você dá ignição nessa granada e ela ilumina o campo, né? O seu campo de batalha ali para você conseguir enxergar ou servir como alvo. Aí tem vários tipos de flare. E esse flare geralmente tem um paraquedas para você cair de forma constante, né? Mas não é o que parece essa imagem, não tem as características de flare. Há várias imagens de flare infravermelho disponíveis na internet, é só pesquisar. É totalmente diferente. E o pessoal está tentando, existe um grupo tentando minimizar esses vídeos, falando que simplesmente são flares. Teria que ser um flare anômalo, né? Um flare que nunca foi assim testado nem mostrado em nenhuma câmera e teria que ser um dispositivo militar novo, talvez, né? Ou seja, não é nada conhecido. Tanto como eu falei, o Arrow, que é o órgão do Pentágono, não conseguiu explicar o que é isso. Né? E se fosse um flash, certamente eles saberiam o que é e teriam resolvido esse caso. Inclusive o Arrow se chama órgão para resolver. É o órgão de resolução, por isso que é o R desse caso, né? Um objeto muito estranho, não tem explicação porque seria, a não ser... O pessoal já começa, né, como o Daniel falou, né, associar às figuras angélicas, né, e a Bíblia, etc. E começou, então, essa discussão já teológica, porque, claro, a maioria nos Estados Unidos ali ou é protestante ou é católica, a grande maioria é protestante, mas tem lá o vice-presidente que é, por exemplo, católico, e começou essa discussão do que seriam, porque esses fenômenos, inclusive, estão discutindo isso porque vão chegar nos seres, com certeza. E aí vão ter que falar, esses seres são o quê? Esses seres são demônios, esses seres são anjos, ou são outras criações de Deus
que a Bíblia, claro, não lista. A Bíblia não lista todas as criações de Deus. Então, ter uma criação nova não vai ser problema nenhum, ao contrário do que muitos têm falado. E começaram esses briefings, né? Começaram essas lideranças religiosas, tanto pastores quanto grupos católicos, a receberem briefings aí do que vai acontecer, do que vai ser revelado, para começar a preparar o discurso para os fiéis aí. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje.